Continuando, a gente tinha discutido a Carta Solar de Brasília, lembrando que essa é a de Brasília, toda cidade tem uma carta solar diferente, portanto isso que a gente viu agora não vai funcionar para as outras. E a gente vai começar a ver alguns exemplos, entender melhor algumas das questões que eu falei para vocês. Gente, duas maneiras de você se proteger dos intempéries, especialmente da incidência solar. Uma é a própria forma ser trabalhada para se proteger, para se autoproteger desses condicionantes climáticos. A outra é você trabalhar com anteparos adicionados à edificação para resolver esses probleminhas. Só que lembrando, gente, o bom projeto, normalmente, ele não precisa fazer uma adição para ele ser resolvido. A gente usa como medida paliativa colocar, por exemplo, os brises. Quem já andou na esplanada conhece aqueles elementos que foram colocados lá, né? Que o Niemeyer projetou nos ministérios. Aquilo de lá, numa edificação residencial, dá um caráter não muito agradável, não dá uma sensação de residência. Então a gente trabalha naquilo lá numa situação extrema, não é o ideal aquele tipo de visual. Mas também um bom projeto pode ser feito com a brise, dependendo de como você vai equalizar a estética da casa e ele comportar de maneira interessante aquilo. Tudo depende de ser bem planejado, mas normalmente quando a gente vê uma brise numa edificação, é um paliativo. Os brises são aqueles elementos que são colocados na fachada, ou vertical ou horizontal, para servir como anteparo para o sol, tá? Anteparo solar é tudo que a gente coloca na área externa da edificação, fazendo com que a edificação tenha uma maior resistência à incidência solar. Aqui vocês vão ver, por exemplo, um exemplo de um anteparo na fachada. Que vocês acham da eficiência dele? De vidro. Gente, vocês acham que um arquiteto, junto com o empreendedor que fez isso aqui, ia projetar uma brise de vidro de fora a fora da fachada? Olha, no andar de cima tem também, né? Em todos os andares, para se proteger do sol? Jamais, né? Gente, eu quero acreditar que nesse prédio aqui, o que está acontecendo aqui é um anteparo, provavelmente para captar o vento dominante, que deve estar vindo assim e não entra na edificação. Ele bate no brise e aí volta no brise e volta para a edificação. Eu só consigo pensar nisso, porque se eu pensar que isso aqui foi feito para servir como anteparo solar, foi assim desastroso esse projeto, né? Pelo amor de Deus, não funciona nunca. Por que eu estou chamando atenção para isso, gente? Por conta da historinha das películas. Tem gente que acha que botar película no prédio é resolver problema. Engenheiro, então, o primeiro papo, quando você bate o papo com ele, fala assim, faz calor, vamos proteger do sol, mete a película. Gente, a porcentagem de redução de película, em média, costuma ser de 10%, mesmo para as que protegem, sabe, no maior... Tem o maior isolamento aí contra a radiação possível. Não faz tanta diferença ter película. Ele ameniza. Você sabe para que funciona bem a questão da película? Para a questão lumínica. Quando há uma incidência muito grande de luz, aí você bota a película, ele reduz, fica agradável. Mas para a questão térmica, gente, a radiação passa do mesmo jeito, tá? Película, ele só serve para amenizar, ele não resolve o problema de incidência solar, tá? Então, tenham muito cuidado com essa questão aí da película. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a questão de os ambientes precisarem ou não. Gente, eu queria saber de vocês, na intuição que vocês estão tendo aí, se essa imagem que está aqui, se ela foi bem projetada do ponto de vista da incidência solar. Eu acho que sim, porque aí no caso ele está mantendo a temperatura, entra o calor e ele fica mais difícil de sair, porque o ambiente, pelo que a gente vê pela paisagem, é frio. E eu acho que foi justamente para manter a temperatura mais alta. Baseado em que você acha que sim? Baseado na paisagem, como que eu estou vendo o gelo, estou vendo que é uma área de banho para estar mais quente, isso. Você conhece a carta solar desse local? Sim. Você sabe como é que é a edificação que está ao redor, as edificações vizinhas? Qual a massa edificada que tem próximo
qual é a massa aquífera, a recarga aquífera que tem na região. Você sabe em que cidade está isso aqui? Se isso aqui está na praia, se isso aqui está no meio de uma grande área urbana? Lembra daquilo que eu falei antes? Não dá para você discutir edificação se você não coleta dados. Quando eu falava para vocês daquela anta que liga para mim perguntando onde é que põe o vaso que ela comprou na Índia, eu não fico com raiva, não é porque eu acho que eu sou bonzão, eu não posso dizer onde é que bota um vaso. É porque ela quer que eu dê uma opinião para ela de uma coisa que eu não tenho os dados para responder. Eu preciso de todas as informações. Quando você chega no médico e diz assim, eu estou com dor de cabeça, ele já chega, vai lá dentro, busca um remédio e lhe dá? Não é assim, é a mesma coisa nós arquitetos temos que fazer. A gente vai examinar o paciente, a gente vai identificar todas as informações relacionadas. O médico pergunta se seu pai tem alguma doença, sua mãe tem alguma doença, o que você comeu, o que você anda fazendo, quais são os seus hábitos de dormir, de alimentar, se você foi exposto ao sol. É a mesma coisa que ele vai perguntar para o nosso paciente, para a nossa casinha, né? Você está fazendo o quê? Quanto de sol que você tem? Quem é seus amiguinhos que estão aí do lado? Tem água? Rolou um asfalto, outro prédio? Porque se você não sabe tudo isso, e especialmente a gente está fazendo uma discussão sobre a questão climática, você não conhece a carta solar, então você não pode discutir nada, certo? Vou dar 2 exemplos aqui extremos que vai citar a vocês a dimensão do quanto faz diferença conhecer todas as informações do local em questão. Por exemplo, isto aqui é uma fachada. Vamos supor que a carta solar, porque eu não conheço a carta solar, por exemplo, de lá de... gente, esqueci como é que me deu o branco agora, a capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Estamos em Porto Alegre, tá bom? E vamos supor que a carta solar de lá é igual a do Brasil, que eu não conheço a de Porto Alegre, não sei como é que ela é, mas vamos supor que seja igual. Vamos só por um momento imaginar que seja igual. Que a fachada sul é a fachada sul que é em Brasília, tá, gente? É o mesmo comportamento. Aqui a gente está de frente para o mar, portanto vem vento frio, tá? E nós estamos no inverno. Tudo bem? Sabe o que acontece? A cidade é fria, estamos na região litorânea que tem uma umidade alta, o frio é intenso, estamos no inverno e ter sol penetrando aqui com essa quantidade de vidro que está aqui, exposto com a fachada mais fria, é o ideal, porque esse espaço aqui é um espaço de lazer e ele deve ser gelado. Então a gente tem que expor mesmo, até para que à noite o sol que vai penetrar aqui nesse espaço, ele vai penetrando até chegar na edificação e mantenha ela quentinha à noite. Super massa fazer isso. Agora vamos inverter. Esse prédio aqui fica no Marco Zero de Recife. Tá? Nós estamos na fachada noroeste, beleza? E o Marco Zero de Recife, para quem não conhece, está no centro do Recife antigo. Tem prédio de construção para todo lado. Vamos pensar melhor? Não, aqui tinha que ser no Marco Zero, porque senão eu não ia conseguir ver o mar. A foto aqui, né? Não dá para dizer que estava na Boa Vista, não, que na Boa Vista é onde está toda a construção. Não dá. Pronto, na Boa Vista tem. Se a gente estiver na frente, ali onde fica o carro, onde acontece o movimento do carnaval, de lá dá para ver. Se é um prédio alto, dá para ver. Gente, tem prédio para todo lado. Tem edificação, tem casa, tem asfalto, tem horrores de coisa acontecendo. E é quente pra caramba Recife. E ainda estamos na fachada noroeste. Um projeto como esse aqui ia ser uma desgraça. Você sabe o que eu acho? O jeito de salvar esse projeto, dizer que isso aqui é uma sauna. Sabe por quê? Economiza dinheiro, não precisa comprar uma máquina de fazer o vapor para esquentar nada, menino. Bota isso aqui só e deixa como está, que é sauna. Pode entrar aí que você vai ficar cozinhado dentro dessa sauna. Vai ser mais quente do que uma sauna natural. Com a diferença, talvez não tenha a mesma quantidade de umidade, porque esse também é bem úmido. E ali, na Boa Vista, onde fica o lugar da madrugada, também tem o canal do Beberibe, que aí vai ficar o calor vai todo subir. Então é bem interessante a situação desse ambiente aqui para ser uma sauna. Então, gente, eu estou de novo alertando vocês que não pode discutir uma questão arquitetônica sem conhecer as condições geográficas, as condições climáticas. A carta solar é a primeira conversa, o resto é depois, certo? Gente, quando a gente fala de trocas climáticas também em termos de edificação, a gente precisa conhecer quem são os principais responsáveis pelo resultado térmico de uma edificação.
A maior parte das trocas térmicas de uma casa estão relacionadas com as aberturas dela. 33% do que a gente faz de troca de calor está relacionado com janela. Isso quer dizer que se você quer ter um resultado térmico bom, a primeira coisa que você tem que analisar é se as suas esquadrias estão bem projetadas, se os seus panos de vidros maravilhosos, que vão dar aquela imponência na entrada, está virado para o lugar correto. Porque se você virar para o lado errado, você pode acabar com a questão térmica de uma casa. Tá? Então a gente precisa primeiro analisar isso daí. Mas o telhado também é importante. Projetar um telhado que ele tenha um material adequado, que ele tenha uma proteção térmica na sua superfície, que ele possa garantir o isolamento térmico, é uma boa maneira de você chegar num bom resultado. As paredes vão entrar também com uma contribuição muito grande, as paredes externas, então pensar num sistema tecnológico que possa isolar, que possa dar um melhor rendimento térmico é importante, e o piso vai ter uma contribuição mínima, mas tem. Só que o piso a gente nem sempre consegue controlar tanto, e no nosso caso, o piso, a gente não quer isolar a situação térmica, a gente quer que a temperatura que está no piso suba, né? Porque a temperatura que vem de baixo, ela vem úmida e vem fria. Ela não vem quente como o que a gente está recebendo de cima, que é a insolação. Ok? Então essas são nossas buscas em projetos de arquitetura, especialmente residencial. Mas aí a gente sabe dessas coisinhas, a gente começa a ter alguns truques na manga e começa a poder fazer leitura de projeto do ponto de vista climático, certo? Quando a gente olha para uma casa dessa assim, começa a ver esse monte de coisa assim, mas poxa, arquiteto é cheio de viadagem, né? Começa a fazer umas pontas para cá, outras pontas para lá. Para que ele faz isso tudo? Será que precisava? Né? Agora que a gente está estudando aspecto climático, a gente está sabendo que precisa. Uma coisa andando para cá, outra coisa andando para lá, pode significar que esse elemento vertical que foi colocado, ele foi colocado para que o sombreamento gerado por essa superfície sombreie a fachada do lado. Então, sequências desalinhadas num prédio, numa casa, vão gerar uma sequência de anteparo solar com a própria forma a se colocar. Aqui, por exemplo, nós temos um exemplo de uma edificação que ela tem predominância de anteparos na vertical, aqui também, né, predominância de anteparo na vertical, já que combinação de anteparo horizontal e vertical. Mas vejam, aqui ele está trabalhando com a própria forma, não foi colocado nenhum elemento adicionado à fachada. Aqui já houveram adições, e ambas são formas corretas de resolver uma arquitetura, ok? Vamos supor que estas edificações foram todas projetadas em Brasília. Se elas foram todas projetadas em Brasília, e vocês já sabem de carta solar, só pela forma como o arquiteto se defendeu da incidência solar, a gente consegue deduzir para que fachada está virado esses ângulos que a gente está visualizando. Concordam comigo ou não? Sim. Vocês deduzem então que esse ângulo que a gente está visualizando aqui, ele está virado para qual fachada? Fachada norte, qual é o melhor tipo de proteção, gente? Norte, o sol meio-dia, vindo de cima. Vem de cima, incidência vertical do sol. Qual é a melhor proteção? Horizontal. Início do dia, leste, o sol está nascendo e ele está vindo pela lateral. Se está pela lateral, a projeção do sol está horizontal. Qual a melhor proteção? Vertical. Gente, provavelmente, qual é o tipo de fachada que está acontecendo aqui nessa edificação? Que tipo de fachada, leste, oeste, norte ou sul, vocês deduzem que é essa aqui? Quem acha que é o oeste? É difícil. Vou dar outro dado para o projeto de vocês, então. Como bons arquitetos, vocês têm que conhecer a melhor posição para uma área de lazer. Vocês perceberam nessa foto tem uma área de lazer? Gente, a área de lazer normalmente é colocada em fachada oeste ou norte. Por quê? Nós queremos garantir que na maior parte do dia haja sol na área de lazer. Pelo menos na parte onde está a piscina. Teve piscina, a gente tem que deixar ela livre para bater o sol. Então eu deduziria que essa fachada ou é leste ou oeste. Mas eu ia lançar mais ainda que ela é oeste, porque tem uma área de lazer aqui.
Certo? Então, deduziu muito bem explicar, somente conhecendo esse dado, não é? E essa de cá? Que tipo de fachada está rolando aí? Vamos por dedução. Gente, vocês vão fazer prova. Vamos fazer a minha prova, depois vamos fazer a prova do Enádio está cobrando vocês. Vamos fazer várias provas. E vocês têm que saber fazer dedução por eliminação. Você primeiro tira o que não pode ser. Essa proteção aqui é vertical ou horizontal? Vertical, aonde não pode ser? Aonde provavelmente não é? Norte e sul, gente. Sul nem precisa de proteção. Eu já falei, estou falando várias vezes, justamente para fixar, que eu sei que a ficha não cai assim de uma vez. Por isso que eu estou martelando, botando exemplo, perguntando de novo, para que vocês não esqueçam disso. Se a proteção aqui é vertical, em Brasília, né, certo? Sempre falando da cidade. Se for outra cidade é outra coisa. Provavelmente isso daqui ou é leste ou é oeste. Como eu estou vendo aqui que a projeção vertical foi pouca e ainda assim está dando alguma insolação, eu quero acreditar que esse cara não ia deixar essa coisa assim mais suave na fachada oeste, porque o tipo de proteção dela é mais drástica. Só que, gente, isso é uma dedução que eu estou fazendo, uma dedução provável, tá? Eu não estou afirmando, nem dá para ter certeza, não. Porque, dentre outras coisas, eu posso deduzir que esse arquiteto que projetou isso aqui possa ter errado o projeto e feito uma orientação solar ruim. Eu estou querendo acreditar que esse aqui foi bem projetado, porque olha o design desse prédio, não é possível, né? Para essas casas que estão aqui. Não é possível que esse arquiteto foi ruim, é ruim. E acreditar que está bem projetado, tá? Para deduzir que fachada que ele virou, tá bom? Que vocês vão normalmente ao criar fazer o contrário. Você não deduz a fachada, você deduz o tipo de volumetria que você quer de acordo com o tipo de orientação que tem lá no terreno, né? A gente está fazendo o procedimento inverso para exercitar o raciocínio lógico de vocês para a parte climática. Nessa fachada aqui, agora já ficou mais difícil a análise, né? Vamos por dedução de novo. Que tipo de anteparo existe aqui nesta fachada? Tem as duas coisas. Então, gente, se tem as duas coisas, já vou de antemão antecipar para vocês. Na fachada norte, às vezes a gente faz as duas coisas. Porque a fachada norte, querendo ou não, ela é que está comunicada com o noroeste e com o nordeste. Em noroeste e nordeste, existe um pouquinho da necessidade da vertical e a gente já chega no horizontal, certo? Então, a norte ela não é totalmente horizontal, um tiquinho de vertical é necessário, mas a predominância tem que ser horizontal. Então, a gente pode deduzir aqui. E outra coisa, ó, tem um sol lá atrás, né? Se tem um sol que está lá atrás, em algum momento, ou ele está se pondo, ou ele está nascendo. Ou está na aurora, ou está no pôr do sol, esse momento, né? Então, já tem uma dica grande. Sol lá atrás, nascendo. Então, lá atrás, ou está leste, ou está oeste. Se ele estiver bem diagonal, porque aqui eu não estou vendo, eu não consegui. Se eu tivesse com a foto um pouquinho mais para cima, eu ia ver. Se ele tivesse mais para cá ou mais para cá, a gente já sabe que essa fachada aqui ou é nordeste ou é noroeste. A quantidade de vertical que tem aqui, eu estou achando muito drástica. É muita para essa casa, vocês não acham? Não está delicado, uma coisita de nada. Olha só quanto. Bastante. E ainda tem, ó, a própria forma da casa que fez isso. Então a verticalidade aqui foi tão forte que eu deduziria que essa fachada de cá é oeste. Ok? Até porque tem arquitetos que chegam à conclusão que na leste nem precisaria proteger, porque tem algum outro volume, sei lá, de repente tem uma árvore aqui, o extra, e ela já dava uma sombra de manhã e não ficava tão drástico, né? A árvore, que é um elemento natural, ela pode reforçar a forma arquitetônica no sentido de se proteger dos intempéries. Mas a árvore sozinha não resolve o problema. E se lembra que a árvore pode resolver alguns problemas e criar outros. A gente vai ver mais à frente, talvez ainda não agora, mas nas orientações a gente vai descobrir isso também. Porque a gente vai falar de manutenção já já. Algumas edificações a gente pega ela pronta e a gente está reformando. A gente não projetou do zero, então não dá para fazer a volumetria dela ser bacana. E às vezes não dá por conta da questão financeira. Vou alertar uma coisa para vocês que é resultado das pesquisas que eu fiz
como estudante de pós. Eu fui muito interessado na questão plástica, estudei a questão plástica durante muitos anos. 12 anos eu passei estudando a questão simbólica, composição visual, gestalt, que é uma coisa que eu tenho muita afinidade, que eu gosto. E uma das minhas preocupações era saber até que ponto fazer uma coisa ser bela deixava ela cara. Vocês sabem o que eu descobri nas minhas pesquisas? Que, inclusive, eu já vi isso em uma pesquisa que a própria Casa Cor fez em 2000, no ano 2000, rolou uma Casa Cor, e eu estava ajudando a minha sócia a fazer um ambiente lá. A gente fez banheiros públicos, os 2 banheiros públicos. E assim, os banheiros eram escandalosos, tinha uma criatividade louca, tinha umas coisas bacanas que a gente fez lá. A gente fez mictório para bêbado, a gente fez, sabe, umas imagens, botamos na entrada do banheiro feminino uma peixereca, no masculino tinha um bilau. Era um negócio assim para impactar, para todo mundo ficar chocado com as ideias, né? E aí fizemos aquele barato todo. Gente, na frente do banheiro da gente tinha um lavabinho. O lavabinho não tinha nada demais, ele só tinha uma cor muito bem escolhida e um nicho feito de um material super simples, mas super criativo, de guardar papel higiênico, que todo mundo ficou encantado. E foi feita uma pesquisa lá dentro, ia dar um prêmio para o melhor banheiro. E a gente virou, vai ganhar, vai gostar. A gente olhava para todo mundo simples. Por incrível que pareça, quem ganhou o concurso foi esse lavabo, que só tinha um nichozinho lá colorido, uma parede colorida. O que eu estou querendo dizer? Fazer uma coisa ser esteticamente equilibrada e agradável à percepção humana não quer dizer necessariamente fazer ficar caro. Tem várias fórmulas que a gente vai aprender lá na frente que vão fazer com que a coisa seja bonita e não precisa gastar. Você só precisa compor a forma e mexer nos atributos dela para que aquilo que estimula a percepção das pessoas para uma coisa agradável seja tocada. Tocou naquele ponto, chegou sem gastar, sem bater a mão no bolso. Mas a questão climática não se resolve sem meter a mão no bolso, porque a questão climática se mexe na estrutura da casa para resolver o problema. Então, dessa maneira, os empreendedores forçam a gente a fazer casas ruins do ponto de vista climático. Resultado, a casa fica ruim, ou o edifício fica ruim, e a gente depois tem que remediar o problema. Colocar brise é uma das maneiras. E vocês vão perceber que tem brises horizontais, colocadas acima, horizontais colocadas no corpo da fachada, como vocês vão ver brises verticais, porque eu não botei foto aqui. Não é o caso ainda não. Vertical. Aonde se deve botar a brise na horizontal? Norte. Aonde se bota vertical? Leste e oeste. Que bom, né? Vocês já estão ficando cansados de tanto repetir esse assunto. Por favor. É só proteção horizontal na fachada norte? Não. Pode haver proteções verticais, mas não deve ser a predominância, porque a incidência solar norte não é predominantemente, não é totalmente vertical, mas é predominante vertical. Portanto, a proteção horizontal é a predominante na norte, que a gente deve usar em projeto. Vocês já conhecem essa casinha, né? No site. Não, ninguém merece. Essa casa eu falo dela o tempo inteiro. E a gente vai dar uma visitadinha nela esse semestre, tá? É do Fernando e da Marcela. A Casa Massa. Ela, inclusive, teve uns probleminhas no aspecto financeiro, econômico, né? Que foi uma manutenção errada que foi feita. E foi mais um erro de quem executou do que um erro meu de projeto. Mas eu também deveria ter sido mais atento e no projeto deixar mais claro o que eu queria. Deu infiltração, aí descascou, fez umas coisas. Diz a Fernanda que, inclusive o mestre, o construtor que fez isso, ele voltou lá e corrigiu, e quando a gente for lá já vai estar com esse problema corrigido. Quando eu fui lá na época, não estava com problema, tinha uns 5 anos eu acho. Aí ela estava assim desse jeito que eu fotografei, não dava para ver problema nenhum. Mas o que eu estou querendo falar para vocês? Nesta casa a gente tem alguns anteparos também na própria forma dela, estão vendo? Essas colunas que eu coloquei aqui para suportar a estrutura, de uma alta, outra baixa, ela é uma proteção na vertical, porque eu tenho aqui uma fachada que ela é nordeste. Então por isso que eu tenho essa questão aqui de ter muita proteção na horizontal projetada para frente, ó. Aqui em cima são os 2 quartos, estão vendo? Então ela tem, ó,
Tanto ela tem um platibanda por cima, como em cima da porta da varanda tem uma outra proteção horizontal. E na lateral aqui, ó, eu estou com vertical e estou aqui com vertical. Aliás, e estou com essas coisas verticais aqui que estão acontecendo ao longo da fachada de edificação. Isso aqui foi feito para se proteger do sol. Porém, quando a gente põe anteparo, gente, não é só o sol. Lembra que eu falei da questão da incidência também dos ventos dominantes que acontecem em período chuvoso? Leste, norte, são fachadas que tem vento de chuva. Quando a gente faz essas coisas, a gente evita que a chuva bata na parede também. E qual que é o problema de eu estar me protegendo disso tudo aí, gente? Aspecto financeiro. Gente, se tem um aspecto que é conflitante com o financeiro, é o climático. Em todos os momentos ele briga e faz a casa ser cara. Quem faz uma casa perfeita do ponto de vista climático, faz uma casa um valor um pouquinho maior também. A gente tem que saber dosar e equilibrar. Muita perfeição, quer dizer, a gente precisa saber qual é o perfil do cliente para poder chegar nesse resultado. Por sorte, o perfil do cliente de vocês é um que vai dar muita liberdade financeira. Ele meio que vai dizer para vocês assim: eu preciso saber se eu não está fazendo besteira com o meu dinheiro, eu não gasto dinheiro à toa. Se você quer gastar com uma coisa mais cara, me justifique por quê. Porque tem outros locais que você vai baratear o custo dessa maneira. Que eu não vou ficar gastando dinheiro à toa, caro, em tudo quanto é lugar. Me explique por quê. É mais ou menos assim o perfil do cliente de vocês. Tá? E como é que fica a questão da luminosidade natural na casa, com tantos elementos que são usados para proteger do sol, mas a gente sabe que também tem que ter uma luminosidade natural, né? O sol tem que entrar de forma correta dentro do ambiente. Você percebeu que, apesar disso, para todo lado que você olha tem janelinhas? Porque, e um problema sério, quando essa casa chegou na minha mão, a fundação e os pontos de esgoto já estavam todos locados. Eu não podia mudar o ponto de esgoto de nada na casa, porque ele contratou um arquiteto anterior. Quando ele começou a subir a parede da casa, um mestre olhou para a planta e fez assim: doutor, essa casa feia mesmo que o senhor vai querer para sua vida? Você quer que eu construa essa casa feia mesmo? Sem brincadeira, foi desse jeito que o dono se tocou que a casa ia ser feia. E ele falou: por que feia? Poxa, eu estou vendo aqui, é essa casa. Aí chama outro arquiteto. Aí me chamou e a gente teve que aproveitar a fundação que já tinha sido colocada. Resultado: todos os banheiros da casa são virados para a fachada principal. Aí você fala assim: poxa, não pode ter banheiro na fachada principal que dá aquela janela horrível. Tem janela horrível aí na fachada? Então, de antemão, gente, já estou prevenindo vocês de preconceitos projetuais que nós arquitetos temos, que a gente aprende com os nossos pais, com os nossos amigos, com a cultura que a gente está inserida, né? Não se preocupe com janela de banheiro e fachada, é resolvível e pode ser lindo. Esses elementos que eu coloquei resolvem, mas em relação à iluminação que ele perguntou. Olha, luz, não se impede acesso de luz com anteparo. Porque o anteparo, ele impede a luz direta, mas a luz indireta, que é a que reflete no ambiente externo e retorna para o ambiente, ela continua entrando. Então não tenha medo de botar um anteparo achando que você vai quebrar a iluminação, não. Você só está quebrando a incidência por radiação, a principal e a direta do sol. Tá? Porque aqui, ó, bate sombra, mas a luz que está aqui no ambiente penetra do mesmo jeito. Legal? Bom, o que eu estou querendo discutir a partir disso tudo, gente, são algumas preocupações que a gente tem que ter, que os anteparos vão nos auxiliar, tá? Nós não protegemos a casa com anteparo só porque vai bater sol. Aí vai bater chuva, vai bater sol também, e tudo isso pode virar problemas. Aí precisa, inclusive, pensar em outras questõezinhas que às vezes a gente pensa que está melhorando e está piorando. Essa casa, por exemplo, ela é toda reta, toda envidraçada. Todo arquiteto que faz casa moderna, pós-moderna, contemporânea, cai nisso daqui. E eu não estou criticando, dizendo que eu acho feio, que eu acho ruim, não. Eu acho lindo, eu já fiz casa assim, tá? Só que quem faz casa desse jeito precisa ter consciência de alguns probleminhas que a gente tem. Porque vamos pensar no seguinte: uma fachada reta, quando bate a chuva, o que acontece com a chuva? Uma parte cai no telhado, a outra vai direto na fachada. Se ela bate direto nessa fachada, a umidade vai escorrer e ela vai penetrar. E sabe o que vai acontecer lá dentro? Um dia, mais cedo ou mais tarde, vai infiltrar. Se não infiltrar, no mínimo vai dar umidade dentro do ambiente. A superfície externa não é composta somente por parede. Então já falei da infiltração que é possível. Tem as esquadrias.
Se eu não tenho um anteparo para impedir o sol, se a minha esquadria é grande por qualquer outro tipo de necessidade, nem que seja plástica, quando o sol bate aqui nesse vidro, lá dentro, eu crio um inferno na vida da pessoa, certo? Em Brasília, vamos pensar no extremo, se fosse lá no Nordeste, por exemplo, isso aqui era uma desgraça, quente pra caramba. Se já não bastasse esse calor, o mormaço da piscininha aqui ao redor. Porque sol batendo em água parada é mormaço, é ilha de calor mais ainda, tá? Então, ia ter uma sensação de mal-estar, dependendo da situação, dependendo de como que eu estou falando aqui de uma situação onde eu não conheço todos os dados, então posso estar falando besteira, eu tenho sempre que alertar vocês, conheça todos os dados antes de dar uma opinião sobre a edificação. Eu estou supondo dados aqui dessa edificação, sem conhecer ao certo tudo que consta dela, tá? Mas eu já estou deduzindo que pelo menos essas esquadrias aí, elas vão pro pau. Sabe por quê? Tudo que bate água, bate sol, bate água, bate sol, vai se lascar no futuro, não vai? A gente mesmo, né? Bate água, bate sol, não fica todo lascado, vai acabado. Tem que se proteger. A casa é do mesmo jeito. Tem borracha aqui, tem ferragem, tem tudo acontecendo aqui. Será que eu não quero pegar isso aqui vai se estragar? Eu vou diminuir a vida útil. Ah, vamos pensar mais? Se eu não estou pensando só do lado de dentro, se eu pensar fora, vocês concordam que aqui tem uma pintura, que ela também estraga com o sol e com a chuva, e daqui a pouco tem que pintar de novo, e vai dar manutenção todo ano. Se ela estiver protegida, ela não vai durar mais tempo? A gente precisa pensar nessas questõezinhas aí. Então, deixa eu ver se está escrito isso aqui. Exposição solar total, quando não tem anteparo. Desgaste das esquadrias, já citei para vocês. Infiltrações, já comentei. Tudo isso vem. E aí eu vou apresentar agora o exemplo clássico do titio Niemeyer, né, que são os prédios que todo mundo ama, que ele é endeusado lá fora. Estou fazendo um projeto com uma cliente que ela vai, bate e volta na Europa o tempo inteiro. Toda vez que ela fala que mora em Brasília, a única coisa que eles sabem falar é Niemeyer. Ela diz que não rola outro assunto. Quando ela quer ser respeitada lá onde ela está, ela fala alguma coisa de arquitetura, e aí só rola papo Niemeyer e ela fica lá em cima. Isso porque nenhum deles mora aqui e não conhece os problemas que as arquiteturas de Niemeyer têm, né? PGR, né, gente? Não tem nada, PGR. Aí. Pensa o que é o PGR. Um prédio redondo. Redondo quer dizer igual a todos os lados. Raciocínio básico. A incidência solar em lugar nenhum do mundo é igual em todas as direções. A fachada pode ser igual a todos os lados? Não pode. Forma circular total quer dizer exposição total aberta, também vinda de todas as direções. Vidro quer dizer incidência solar total para o interior. Eu estou aqui simplesmente provocando uma desgraça no acontecimento funcional desse prédio quando se projeta ele em vidro desse jeito. É lindo. A defesa poética desse prédio é maravilhosa, é emocionante. Nem quero falar para não ficar com aquelas crises de arrepio que eu tenho quando estou falando desse prédio de Niemeyer, né? É uma desgraça ficar falando sobre isso, que eu me emociono demais. Mas, em termos climáticos, gente, não tem como você fazer esse prédio funcionar se não tiver uma bomba de ar-condicionado aqui monstruosa. Porque simplesmente no dia que faltar luz aqui dentro, você pode chamar o SAMU, porque vai ter muita gente morrendo, passando mal, sair correndo daqui, porque o calor aqui é monstruoso. Eu acho, se não me engano, que ele tem um gerador aqui dentro. Eu acho que tem gerador nesse prédio, para quando falta, ele dá conta. E muito inteligente o engenheiro que projetou isso, porque eu tenho certeza que não foi o Niemeyer que pensou nisso. Sem dúvida que não foi. Porque se isso não acontecesse aqui, gente, esse prédio, ele era um perigo, era uma bomba relógio. Ele era perigosíssimo. Ele pode matar pessoas aqui dentro. Eu não estou exagerando quando eu falo que ele pode matar pessoas, porque pode mesmo. Tá? Por quê? Ele, inclusive, ele não tem a possibilidade de fazer ventilação cruzada. Porque o miolo dele é um interior que ele não comunica, e é tudo fechado nas salas que estão nas extremidades. E aí, como é que você vai ventilar o que está lá no meio? Perigo. Cuidado com essas soluções aí mirabolantes da plástica, que não tem nenhum princípio climático raciocinado, tá, gente? Elas podem induzir vocês ao erro. E aí, quando a gente entra na microescala do raciocínio térmico,
a gente precisa pensar em que tipo de esquadria que você está trabalhando e quais as consequências. Não se preocupem que vocês não vão precisar detalhar as esquadrias e desenhá-las abrindo e fechando com as aberturas. Eu estou explicando isso daqui porque não nessa etapa aqui do curso, né? Para vocês terem consciência quando vocês forem projetar a edificação com maior detalhe. Nós vamos ter vários tipos de abertura de janela na edificação, cada uma com suas consequências, com suas vantagens e suas desvantagens. Porta mais comum, tudo quanto é projeto, inclusive é daqui do projetinho daqui da nossa sala, maximar. Por que esse nome? Porque supostamente é a que abre tudo e dá a maior quantidade de ar possível. Gente, a maximar, na verdade, é a minimal, na minha opinião. Porque ela não abre tudo, certo? O fabricante faz ela para ela não abrir tudo. Aí fala, poxa, mas que burro, não era só ele projetar para abrir toda, abrir até em cima? Não era só isso? Não pode, né? Abrir até em cima, sabe por que não pode? Não, é porque é perigoso. Imagina se a criança vai lá e empurra, ela vai com tudo. Gente, ia ser uma catástrofe, né? A gente ia acabar com metade das crianças do planeta se esse negócio abrisse uma vez. A empregada distraída também chega o negócio e ela vai embora. Ia ser chuva, né? Cataclisma de empregada no mundo inteiro. De vez em quando tem as notícias, né, delas caindo. Já caem umas de vez em quando, né? Porque elas tentam limpar essa parte aqui de cima, que é difícil. Que é um problema da janela maximar também. Aí não consegue. Né? Elas não pegam o rodinho assim para ficar em cima, fica com a mão tentando chegar lá. Aí vocês já não viram aquelas matérias que tem umas que ficam penduradas na fachada e fica lá tentando limpar? É um problema, né? Ela rola esse problema. Mas, gente, dava para ter um gancho, um acessório tal, que você pudesse abrir ela toda. Tem algumas que tem, mas tem a questão que ela estava levantando. A chuva de vento, ela coloca assim, né? Então é conveniente que ela fique meio entreaberta, né? Que aí vai reduzir o problema. A gente tem ainda a janela que é basculante, que ela é uma janela pivô, só que é um pivô na horizontal. Ela tem um eixo no meio e ela gira como se ela fosse meio, uma maximar presa no meio. Essa de cá, ela tem o inconveniente de ocupar espaço para dentro e poder ter o perigo dessa parte que está para dentro ficar voltada para a circulação, né? Essa daqui é mais adequada que a gente usa na bandeira. Alguém não sabe o que é bandeira? Bandeira é a parte superior da esquadria. Aquilo que vocês estão vendo ali em cima, ó, da janela, que aquela extra uma barra dividindo, é chamada bandeira, tá? Tudo que não... E normalmente as bandeiras elas não são articuláveis, mas a maioria das donas de casa adora bandeira articulada, tá? Porque quando está chovendo, ela abre só de cima e fecha de baixo, na hora da chuva. Já projetei muito prédio e é sempre briga de condomínio porque os homens não querem, eles chamam de banderola. Os homens não querem as bandeirolas e as mulheres querem as bandeirolas. Então gera uns probleminhas. Eu sempre quero tirar, mas tudo no lixo. Janela de abrir está cada vez mais em desuso porque ela enterra muito, ela depois começa a empenar e ela começa a prender, fica complicado. Tá? Ó, esquadria de madeira, então, gente, é uma coisa que está extremamente em desuso. Madeira em Brasília é cara, difícil de manter, e depois que você muda de ideia para vender, ninguém quer. Você dá a preço de micharia se você quiser vender. Normalmente você encontra alguém para doar, que aceitou ficar com a sua esquadria de madeira, porque você vai poupar o dinheiro do frete e de jogar as madeiras fora. Né? Aí você reduz o seu prejuízo. Eu estou com um cliente desse jeito, nesse momento, que quer se livrar das esquadrias de madeira da casa inteira, que tem um volume gigantesco, que a gente botou tudo de alumínio, não sabe o que fazer. E eu tenho uma outra, novinha, que ela tem pouco... novinha, menina. E eu dizendo, moço, não bota tudo de madeira, mas é meu sonho ali, não bota. Não vou botar não. Aí, viajei, passei 15 dias fora. Quando eu voltei na casa, tudo de madeira. Ela tem uma amiga, que é estudante de decoração, e aí foi lá, e ela saca tudo de arquitetura, né? Mandou trocar tudo por madeira. E aí eu já estou vendo daqui a 5 anos ela me chamando para ganhar dinheiro de novo para reprojetar a casa, porque vai jogar tudo fora. Eu acho, né? Não sei se ela vai aguentar a manutenção. A porta de abrir, ela tem inconveniente de poder causar acidentes, porque você abre e bate na cara de quem pelo lado de fora, pode quebrar os dentes das pessoas, né? Isso é desagradável, então se evita ela. Agora, a porta de abrir, ela de verdade é a única que é maximum mesmo.
ela passa ventilação total, mas ela tem essas questões de perigo e a possibilidade de empenar se for de madeira. Dependendo do tipo de estrutura, pode ser que ela não venha causar problemas, mas ela está cada vez mais em desuso. A janela, que normalmente é um equilíbrio entre custo, funcionalidade e ventilação, é de correr. E ela está entre as mais usadas, competindo sempre com a Maximal. Essas duas são as que costumam ter maior custo-benefício. São as que as pessoas gostam mais de trabalhar. Tá? Esses nomezinhos aí são importantes para vocês. Já que a gente lidou com questão térmica, vocês precisam saber reduzir, não só através de aberturas, a questão térmica, tornar mais amena a questão térmica. Existem situações, existem algumas lendas que vão acontecer aí, que vocês vão enfrentar nos projetos, que vocês devem estar atentos para a solução e até para conseguir dobrar o cliente. Um dos maiores problemas que eu acho hoje da carreira do arquiteto é porque o cliente que é leigo, ele tem uma cultura, e a cultura dele é mais forte do que qualquer opinião que você tenha. Você pode dizer o que você quiser, que ele vai pensar duas vezes antes de acreditar em você. Primeiro que você já tem a má fama de ser a pessoa que está ali na obra para deixar tudo bonito e caro, né? Você nunca vai dar uma solução técnica boa para ele, porque não existe essa cultura também. Ele aprendeu que o arquiteto não faz isso. Já existe um preconceito contra nós. Então, quando você vem apresentar uma solução técnica, ele fala assim, ele está pensando em estética. Eu acho que isso não é para resolver o problema, é só para ficar bonito. Mas a gente está pensando, e a gente vai discutir isso agora. Telhado, por exemplo. Você fala em telhado com o cliente, ele só pensa em telhado colonial. Jamais, por exemplo, quando você vai pensar em telha de empobrecimento, ele vai achar que você está falando de maneira coerente e vai aceitar a sua ideia. Por quê? Telha colonial, na cabeça dele, é inclusive uma telha que não esquenta, né? Isso aí é mito. Alguém mora em casa que tem telhado comum colonial? Todo mundo, né? A maioria aqui deve ser. Porque mesmo os que não puderam reformar, já estão no período em que todo mundo já colocou isso aqui, porque antes só quem era extremamente pobre fazia isso, né? E aí, quando você dizia assim, não, eu não sou tão pobre assim, vou botar uma telinha colonial, de preferência vou botar virado para frente para todo mundo ver que eu já melhorei de grana, né? E mostrar minhas telhas, vou comprar da colorida, da branquinha, porque eu estou podendo agora, então vou me exibir para todo mundo. Vou fazer melhor, não vou botar só um nível, vou botar uns 4 níveis em cima do outro para dizer que eu estou bem cheio da grana mesmo, né? Estou fodão agora, vou comprovar para todo mundo que eu melhorei. Só que, gente, telhado é foco de infiltração. E é problema. E quem tem isso aqui dentro de casa sabe que tem problema, tem não? Todo ano, de 2 em 2 anos, as moças então chegam a olhar para mim com a cara sofrida, né? Porque sabe que tem isso dentro de casa. Gente, cada emenda de um telhadinho desse é uma possibilidade de infiltração. Ainda de empobrecimento, cada emenda também não é? É, mas uma telha dessa tem 30 emendas, enquanto nessa daqui só vai ter uma. A probabilidade é 30 vezes menor. Gente, você sabe qual foi o período máximo que eu demorei para fazer uma casa dessa e ela dar problema de infiltração? 1 ano. Sabe por que foi 1 ano? Porque a casa acabou quando acabou o período da chuva. No próximo período de chuva do outro ano, deu o primeiro problema. Gente, a gente só tem uma certeza com esse tipo de telhado, que um dia vai dar problema. Ele pode ser menos ou mais, ele pode demorar menos ou mais, mas ele dá, tá? Eu rasgo meu diploma se vocês começarem a projetar e chegar a essa conclusão também. Só que assim, todo telhado tem infiltração, mais cedo ou mais tarde, nada é infinito. Agora estou dizendo aqui, se dura menos para dar, e a probabilidade de um desse aqui dar é menor. Mas eu falei, eu vou deixar a casa quente, porque esse daqui é o que esquenta, esse aqui é o que não esquenta. Primeiro que a coisa não é bem assim. A condutibilidade térmica desse, a propriedade de isolamento térmico dessa telha realmente é maior do que esta. Mas vamos pensar, se você compra uma telha cara dessa com madeiramento caro desse que você vai colocar, você tem dinheiro para colocar uma dessa com uma laje. Vocês não acham? Dá. Dá e sobra, tá? Dá e sobra porque eu sei que eu já calculei e já mandei fazer e a diferença é muito grande. Dá e sobra dinheiro. E normalmente quem faz isso daqui também já se infiltrou todo, já está no momento que quer botar laje. Então, estou começando a falar de vocês critérios que vão bater também na comum, que nem devia estar falando agora, mas só para adiantar, lá a gente vai ver mais pesado esses probleminhas que dão. O que eu estou querendo dizer é que este sistema aqui, ele mesmo, se não tiver uma laje,
você pode ter uma manta de impermeabilizante térmico por baixo. Inclusive, ele costuma ser um sanduíche metálico e poliuretânico, que vai te dar uma condição melhor caso você não tenha laje. Porém, gente, vocês lembram daquele sanduíche de ar que eu falei para vocês na questão acústica? Ele também é... Não é? Eu não sei onde é não, mas não vou arriscar ser meu notebook não. Bom, ele está pensando demais. Muito assunto que deu hoje, né? Por favor, quem estiver pensando muito, por favor, pare. Está fedendo aqui. Então, sim, voltando para o impermeabilizante, é o último assunto, viu, gente? Prometo. Sim, a manta, essa aqui que eu falei. Tanto esse sistema quanto esse, gente, ambos podem ter essa questão do impermeabilizante térmico. O que vocês acham que sai mais barato? Aqui ou aqui? O de cima, sem dúvida. E se você já tem laje, gente, você tem um sanduíche de impermeabilização térmica. Porque esse sanduíche de ar, essa área de ar que tem aqui, ele é um isolante também. Então, a laje, que já é um isolante térmico também, inclusive se for laje de isopor, mais ainda. O ar e mais a telha lá separado, gente, dava com o dinheiro dessa telha aqui para fazer tudo isso. Então, eu não sei até que ponto as pessoas vão insistir nessa cultura daí, tá? Dificilmente isso daqui é uma coisa que financeiramente é uma coisa viável, porque tanto para implantar como para manter é complicado. Só o forro de PVC também funcionaria bem sem a laje. Essa telha, um forro de PVC e a cama de ar. Não, sabe por quê? Essa telha, ela não é assim um impermeabilizante térmico eficiente, ela sozinha por si só. O ar entre o forro de PVC e a telha vão reduzir a questão térmica. Só que o forro de PVC, o PVC, ele é um bom condutor térmico. Então, ele não vai fumar. E ele não é um material denso. O espaçamento entre ele reduz, tá? Mas não é igual você ter uma laje. Não é a mesma coisa. Porque ele é menos denso, é outro tipo de solução. Não vai reduzir tanto assim, não. Você vai sofrer bastante. Existem telhas metálicas que elas também já vêm desse jeito. Que ela já vem com sanduíche também. Muito cuidado quando trabalhar com a questão da telha metálica, porque a telha metálica, se ela não for um sanduíche, ela gera sérios problemas acústicos. Você já deve saber do que eu estou falando, né? Aquele telhadão de metal, quando chove, fica um barulhão horroroso, ninguém aguenta dentro de casa. Acaba toda a paz, é uma desgraça na questão acústica, tá? Então, cuidado. Paredes, quer isolar termicamente? Primeira coisa, por inércia tem que ser espessura da camada. Se é por isolamento, você pode criar um isolamento ou na camada interna, no interior, ou pode colocar na camada externa, os dois. Você vai só agregando solução, tá? Tem tecnologias, gente, que a própria base para fazer é o impermeabilizante ele em si. Exemplo, concreto alveolar é um. Construção de EPS é outro. Vocês vão ser obrigados a pesquisar isso, tá? Para apresentar o projeto de vocês. Vai ter que dizer qual é a vedação que fecha a construção de vocês, qual o sistema construtivo básico, tá? Chegar para mim aqui e dizer assim, eu estou usando a alvenaria comum. Até se você disser para mim que vai usar a alvenaria comum, eu quero dizer que você vai ter que explicar para mim por quê. Qual é a vantagem que ela tem sobre as outras que te fez escolher ela, tá? Não existe um mau projeto, existe um projeto mal defendido. E vocês vão vir para cá defender o projeto de vocês, tá? Na apresentação. Deixa eu ver se eu dá tempo de falar mais comentários. Tá bom, né? Tá bom. Vamos dar uma olhadinha. Sim, eu acho que é isso daqui. Peraí. Deixa eu parar aqui, porque eu já expliquei antes de quem